um homem aí. Tem um homem aí, Arlete. Encaminha Zé. Não, tem um homem feio aí, Arlete. Numa noite, Zé Arigó conhece a entidade que o atormenta. O Dr. Fritz. Zé Arigó é um nome que desperta a memória e a curiosidade de muitas pessoas. Como um homem simples sem nenhum conhecimento em medicina, ganhou fama mundial por realizar inúmeras curas através de cirurgias espirituais, durante as quais incorporava o espírito do Dr. Fritz, um suposto médico alemão que atuou na Primeira Guerra Mundial. Especialistas da NASA o chamaram de fenômeno Arigó, um fenômeno que intrigou a medicina da época, onde médicos levavam seus pacientes até esse médium, que intrigou políticos, artistas, médicos e milhares de pessoas. Após o filme Predestinado, estrelado pelo ator Danton Mello, que interpreta Zé Arigó, muitas pessoas voltaram a pesquisar o assunto e, é claro, tem sobrenatural como parte ou totalidade dessa história. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. José Pedro de Freitas, mais conhecido como Zé Arigó, nasceu em Congonhas do Campo, um município do interior de Minas Gerais. Zé veio ao mundo no dia 18 de outubro de 1921 e ele morava em um sítio junto de sua família, aonde ele ajudava também desde cedo nas tarefas do campo e também nas tarefas da casa. Segundo um dos filhos dele mencionou em um documentário que eu me baseei bastante para fazer esse vídeo, gente, que foi o Linha Direta Justiça. Eu pesquisei também em fontes espíritas, fontes escritas, mas eu também usei bastante o Linha Direta porque ali foi colocado as duas versões da história. Um dos filhos do Zé Arigó, que deu um depoimento na época, já há muitos anos atrás, ele mencionou nesse documentário que o pai dele trabalhava na lavoura desde muito cedo. Desde os 5 anos de idade, ele já ajudava também a vender os produtos que os pais cultivavam, no caso, o feijão, o milho, o leite e até mesmo a comercialização de alguns animais. Zé era o filho mais velho de 10 filhos. Seus pais eram Antônio de Freitas, sobrinho, e Maria André de Freitas. Segundo o filho dele mencionou, o Sidney, o pai dele também sofreu muito nas mãos do avô dele, no caso do próprio pai do Zé Arigó, porque o senhor Antônio era um homem muito rígido na educação dos filhos, era uma pessoa extremamente católica, que dava muito valor também ao trabalho, braçal. Ele queria muito que os filhos começassem a trabalhar desde cedo e assim foi feito. Então o pai dele também sofria bastante com a carga de trabalho que era colocada em cima dele. Nesse tempo, havia muitas pessoas também com bastante dificuldade financeira. Procuravam também a família para comprar ali os seus alimentos. Alguns deles não tinham o dinheiro necessário para conseguir comprar o leite. E o Zé Arigó, desde muito cedo, era considerado uma pessoa de um coração muito grande. Então, muitas vezes, ele acabava nem mesmo cobrando essas pessoas que ele sabia que eram mais necessitadas. Muitas vezes, ele acabava dando alguns alimentos e até mesmo alguns animais da família. Mas o que aconteceu? Em um belo dia, o pai dele ficou observando, já estava desconfiado que alguma coisa poderia estar acontecendo, e ele percebeu então que o filho dele estava dando esses produtos e não deu outra. Ele foi severamente castigado. Ele levava muitas surras do pai, porque era assim que o pai dele achava que os filhos deveriam ser educados, mas mesmo assim, quando Zé conseguia, ele ajudava bastante as pessoas necessitadas. Gente, eu quero pedir desculpas para vocês se a minha voz não estiver muito boa, estou um pouquinho rouca, mas eu vou fazer o possível para fazer bem esse vídeo. As limitadas condições financeiras permitiram que Zé estudasse apenas até o 3º ano
do ensino fundamental. O seu pouco estudo, é claro, rendeu-lhe também um apelido que se tornaria seu novo nome, Zé Arigó, já que Arigó, pelo menos na época, representava alguém, uma pessoa com pouca instrução, uma pessoa que vivia na roça. Muitos falavam assim, um matuto. Isso é uma forma, né, bem folclórica, digamos assim, de se chamar alguém, mas é assim que é descrito nas fontes. Então, como ele não tinha muitas instruções, não sabia falar corretamente, era então esse apelido, né? Foi esse apelido que ele recebeu, e ele também não se importava e acompanhou ele até o dia de sua morte. Certa vez ele novamente então desobedeceu os pais. Ele já estava com uma idade já um pouquinho mais avançada, acredito que perto talvez da adolescência, algumas fontes mencionam que eram entre 13 e 14 anos. Ele foi pego novamente dando alguns alimentos para outras pessoas, e além de uma surra que ele levou, o pai dele também colocou para fazer uma tarefa que danificaria, digamos assim, bastante as mãos dele. Ele colocou ele em um local destinado para a debulhação de milhos, e eram muitas socas de milho que ele teria que debulhar. Não seria um trabalho nada fácil, e as mãos dele também ficaram bastante machucadas por causa disso. Mas foi nesse momento que ele também teve uma grande revelação, uma surpresa, um objeto muito estranho que foi encontrado no meio desses milhos. Esse objeto, inclusive o Sidney, que é o filho do Zé Arigó, ele mencionou que o pai achou bastante estranho, porque o que um crucifixo escuro, totalmente diferente de outros que ele já tinha visto, estava fazendo no meio daquelas socas de milho. Só que além dele ser totalmente escuro, o Zé Arigó também achou estranho porque faltava uma peça nesse crucifixo, que era justamente um dos braços de Jesus Cristo. O que aconteceu então? Ali tem duas teorias, tá? Uma que ele teria enterrado esse crucifixo, não se sabe exatamente o motivo, se foi por medo ou se foi porque ele queria guardá-lo somente. Outras fontes também mencionam que ele teria escondido esse crucifixo nesse mesmo local onde ele estava fazendo a debulhação de milho, e ele não contou isso para ninguém. Somente muitos anos depois, e eu quero que vocês guardem bem essa informação a respeito desse crucifixo escuro. Ainda muito cedo, muito jovem, o Zé ele já começou a escutar vozes e também a ver vultos, e isso assustava bastante ele, porque ele vinha de uma família que era extremamente católica. Então, tudo que se referia a vozes, a sombras, a qualquer outra atividade considerada hoje paranormal, era relacionado a algo demoníaco. Então, por muito tempo, ele guardou essas informações para ele, só que em um certo dia ele estava indo trabalhar na roça, e nesse momento ele estava passando então perto de um milharal, quando ele começou a escutar alguns sussurros. Ele ficou bastante intrigado com aquilo tudo no início. Ele achou que poderia ser alguém que estava pregando alguma peça nele. Só que começou a dar um vento um pouco forte, ele começou a sentir uma presença, como se alguém estivesse perto dele, mas ele não conseguia ver absolutamente nada. Ele largou a enxada que ele estava na mão, ele foi até uma pedra e ele começou a gritar, perguntando se alguém estava ali, e ninguém respondia, mas aqueles sussurros começaram a ficar mais fortes. Ele não entendia nada do que estava sendo dito, parece que era alguma linguagem também diferente da língua portuguesa, mas mesmo assim ele também não sabia identificar. Como eu falei para vocês, ele era uma criança, um jovem de pouquíssima instrução, então ele não tinha ideia do que era o espiritismo, do que poderia ser um fenômeno paranormal, se não fosse algo relacionado ao maligno. Então, de repente, veio um vento muito forte, aquele sussurro ficou mais alto e ele ficou com muito medo. Largou o cesto que ele estava, saiu correndo. E o que aconteceu? Ele acabou contando essa situação para os pais dele, que não entenderam muito bem. A mãe, eu não sei como reagiu, mas o pai, ele não acreditou em primeiro lugar. Em primeiro momento, ele achou que poderia ser a imaginação do filho, uma brincadeira do filho. Ele foi castigado por isso. Só que como essas situações começaram a acontecer também dentro de casa, e ele começou a acordar durante a noite chamando pela mãe, porque ele dizia que sentia a presença de um homem dentro do quarto, o que aconteceu? Uma espécie de exorcismo foi feito.
Tem alguém aí? Quem está aí? Sanctificetur nomen tuum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Nesse período que esse exorcismo foi feito, o padre da cidade foi chamado, outras benzedeiras também foram chamadas, porque os pais estavam convictos que o filho ou estava com algum problema mental ou ele estava sendo possuído por alguma entidade maligna. O padre fez algumas orações, acenderam-se várias velas no local, que eu acho que foi até na casa dele. E o Zé Arigó ficou muito assustado, ele chorava bastante, o padre fez várias orações, até que o pai, então, do Zé Arigó perguntou para o padre se o demônio estava expulso do corpo do filho dele, e o padre falou que eles teriam que rezar muito por aquele filho, e também deu essa orientação ao próprio Zé. Mas uma coisa que chamou também bastante a atenção do padre nesse dia é que o Zé ele estava sem camisa no momento em que foi feito essas orações. E ele percebeu muitas marcas vermelhas nas costas dessa criança, que ele ainda era uma criança. E ele foi questionar, então, o senhor Antônio o que eram aquelas marcas. Então, o senhor Antônio falou que, na verdade, aquilo tinha sido uma forma dele tentar acabar com aquela situação toda, ou de expulsar de vez o que estava no filho, ou fazer ele parar de mentir. É mencionado também que o Zé Arigó foi levado ao médico, porque eles acreditavam que se não era algo espiritual, poderia ser algo psicológico. Mas até então, nada de errado foi encontrado. Ele era uma criança, um jovem muito lúcido, então nenhum médico realmente conseguiu diagnosticar que ele tinha algum problema mental. Depois que esse exorcismo foi feito, digamos assim, porque eu acho que não foi algo como um exorcismo autorizado, digamos assim, pelo Vaticano, que nem a gente vê em muitos filmes, mas eu acredito que tenha sido ali uma espécie de bênção, talvez um pouco mais demorada, algo relacionado. Mas mesmo depois do padre ter visitado a família algumas vezes, essas situações que envolviam essas vozes que ele escutava, essas sombras que ele via passar, isso não melhorou. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Ele começou a guardar essas informações somente para ele, porque cada vez que ele mencionava isso na frente do pai, ele era castigado. Segundo o filho dele, o Sidney, comentou, o pai dele posteriormente teria falado que sofreu muito, tanto na infância quanto na adolescência, que foi um período que essas vozes não deixavam ele em paz e que ele guardava aquilo tudo para ele não tinha com quem desabafar, porque se ele contasse alguma coisa, ele era taxado como louco ou como mentiroso. Enfim, pessoal, o tempo foi passando, o Zé Arigó cresceu, ele teve alguns trabalhos também fora do sítio do pai dele, e ele acabou se tornando um atendente do IAPTC, que hoje é o atual INSS, e foi nessa função, então, que o Zé trabalhou a vida inteira e foi por lá que ele também se aposentou. Aí também entra uma outra questão a respeito dos atendimentos que ele começou a fazer mais tarde, a gente já vai chegar lá. Mas os filhos que ele teve 6 filhos homens. Eles comentaram que o pai sempre foi alvo de algumas críticas, algumas especulações que nunca foram provadas, dizendo que ele cobrava pelos atendimentos que ele fazia mais tarde, que ele teria até mesmo enriquecido com isso tudo, mas os filhos garantem que não, que ele não cobrava absolutamente nada, o preço que ele pedia era somente para a pessoa agradecer a uma imagem santificada que tinha na sala da casa dele, e era somente esse pagamento. Então os filhos falam que ele sobrevivia do salário, né, que ele tinha um trabalho, e também o salário da esposa dele, que era costureira, e que ele nunca cobrou absolutamente nada por nenhum serviço que posteriormente ele começou a fazer. Em 1946, então com 25 anos de idade, o Zé Arigó se casou com Arlete André, sua prima, em 4º grau. Nessa época em que ele se casou com Arlete, ele deixou a casa dos pais não numa situação tão feliz, digamos assim. Por quê?
porque o senhor Antônio, que era o pai de Zé, ele não aceitava o casamento do filho com Arlete, mesmo ainda ela fazendo parte da família. Por que ele não aceitava? Porque ele queria que o filho se casasse com alguém de posses. O Zé Arigó também era o braço direito dele, né, nos serviços do sítio, então com isso ele também perderia essa ajuda que para ele era bastante valiosa. Ele tinha outros 9 filhos também, mas ele contava muito com a ajuda do Zé, então ele não aprovou esse casamento. Algumas fontes falam também que eles tiveram uma grande discussão e que o pai teria falado para o filho o seguinte: se você casar com essa mulher, eu vou deserdar você. E parece, gente, que assim foi feito, mas as fontes, elas divergem um pouquinho dessa situação. Então, se você souber de alguma coisa, deixa aqui para mim no comentário. Mas independente de qualquer coisa, o Zé Arigó enfrentou o pai dele e ele se casou, então, com a sua amada Arlete. E como eu mencionei para vocês, com essa mulher, o Zé Arigó teve 6 filhos homens. Por volta de 1950, Arigó, como também era carinhosamente chamado, ele começou a apresentar fortes dores de cabeça, insônia, dores no estômago, e ele também começou a perceber mais nitidamente visões, como uma luz descrita por ele como muito brilhante, e também a presença de uma voz grave e rouca, que falava em um idioma que ele não compreendia, e depois então foi visto que seria o idioma alemão. Nesse período de 1950 foi um momento em que ele realmente teve certeza que ou ele estava à beira da loucura ou alguma coisa muito além do entendimento dele, da fé católica dele, estava acontecendo. Tem algumas histórias também que mencionam que ele teve uma espécie de surto, como se ele tivesse entrado em transe, tá? Essa voz não deixava ele em paz, começava a vir na cabeça dele, ele não tinha visto ainda essa figura que falava com ele. Então algumas fontes falam que em determinada época ele ficou tão apavorado com aquilo tudo, que ele teria entrado em uma espécie de transe, teria tirado a roupa, rasgado a roupa dele e saiu completamente nu pela rua, sendo logo depois, é claro, sendo ali ajudado por outras pessoas que levaram ele para casa. E a partir daquele momento ele teve certeza que alguma coisa muito estranha estava acontecendo com ele. Algumas fontes mencionam que no ano de 1950 foi exatamente o ano que ele teve esse contato maior. Mas tem alguns médiuns também que fizeram alguns livros a respeito do Zé Arigó, que comentaram que, na verdade, tudo isso já começou a acontecer com bastante frequência já no ano de 1935. Novamente, então, ele foi visitar um médico para saber o que poderia estar acontecendo com ele. Ele próprio tomou essa decisão. Só que nada de errado, nada clinicamente com ele estava errado, nada mentalmente com ele também foi identificado. Ou seja, era alguma coisa que a medicina não conseguia explicar. De acordo com alguns dos seus biógrafos, em um certo dia o Zé Arigó teve um sonho vívido em que a voz que o atormentava se revelou como pertencente a um homem robusto e calvo, vestindo roupas antigas e um avental branco, supervisionando uma equipe de médicos e enfermeiros em uma grande sala cirúrgica ao redor de um paciente. Alguns espíritas falam que, na verdade, esses sonhos começaram quando Zé tinha apenas 14 anos de idade e não somente em 1950. Após esse sonho se repetir várias vezes em uma certa noite de chuva forte, Zé Arigó, que já estava dormindo ao lado da sua esposa, acorda e ele vê um vulto passar na sala e ele, com um pouco de medo também, chamou Arlete e disse: Arlete, tem alguém dentro de casa. E ela, como já era acostumada, a ter esse tipo de situação durante a noite, ele acordava muito durante a noite dizendo que tinha um homem falando com ele, que ele via sombras, então ela já estava, digamos assim, acostumada com aquela situação e achava que ele estava sonhando. Só que ele disse que não, que ele estava vendo um homem passar na sala e ele levantou. Ao que tudo indica, ela não foi junto com ele, ela teria ficado no quarto. E ele foi até a sala e foi justamente nessa noite chuvosa que ele teria tido o primeiro contato direto
a primeira visão da voz que tanto o atormentava durante tanto tempo. Finalmente, Zé Arigó tem o seu primeiro encontro com o Dr. Fritz. Arlete, tem um homem aí. Nessa noite, então, não só o Dr. Fritz apareceu para ele, como ele também disse o nome, Adolf Fritz. Ele é descrito, né, tem até algumas imagens dele na internet, que seria, na verdade, como um retrato falado. Ele era um alemão extremamente alto, muito alto mesmo. Ele era careca, totalmente careca, ele não tinha cabelo nenhum, tinha olhos claros também. E usava um longo jaleco branco. Ele falava em alemão, mas por alguma forma, algum motivo espiritual, o Zé ele conseguia entender. Tudo que ele falava, ele conseguia entender. Então ali ele se identificou como Adolf Fritz e ele falou que o Zé Arigó teria uma missão. Nessa mesma noite que o Dr. Fritz se revelou para o Zé Arigó, se eu não me engano, ele apareceu 2 vezes para ele na mesma noite. Tá? Algumas fontes divergem um pouquinho desse período de tempo, mas eu vou seguir essa linha. Então, nessa mesma noite, ele teria aparecido 2 vezes para ele, e na segunda vez que ele apareceu, ele pediu, na verdade, ele deu uma ordem, tá, para o Zé Arigó voltar lá aonde ele tinha escondido aquele crucifixo escuro, que segundo o Dr. Fritz, o Zé teria ignorado, que era para ele voltar lá, porque aquele seria um instrumento que levaria paz e também saúde para muitas pessoas e seria também um objeto de trabalho do Zé Arigó. O Zé ficou muito assustado com aquilo tudo, porque o Dr. Fritz falou que aquilo ali era um estigma que o Zé Arigó tinha. Ele tinha que cumprir uma missão, que ele era um escolhido, um predestinado, tá? Talvez por isso o nome do filme, Predestinado, que foi estrelado pelo Danton Mello, como eu mencionei para vocês. Então, ele perguntou por que ele. Porque ele, alguém tão simples, não tinha noção nenhuma de como ajudar outras pessoas de uma forma espiritual. Por que ele teria que fazer aquilo tudo? Então, foi ali também que o Dr. Fritz comentou com o Zé Arigó que os dois, eles trabalharam juntos, literalmente, na Primeira Guerra Mundial. O Dr. Fritz, há muitas divergências de quem tenha sido realmente esse homem, mas os espíritas acreditam que ele tenha sido um médico alemão que atuou na Primeira Guerra Mundial, não só como médico, mas também como soldado. Como ele tinha também um ajudante nessa parte médica, esse ajudante seria o Zé Arigó, ou seja, o Zé Arigó era a reencarnação desse soldado que trabalhava diretamente com o Dr. Fritz. E o que é mencionado? É mencionado que os dois também fizeram muitas maldades, tá? Coisas que eles tinham que acertar de alguma forma nessa vida para que os dois pudessem, então, se purificar de todo o mal que eles haviam feito. E qual era a forma deles conseguirem essa purificação? Fazendo a maior quantidade, né, de bem possível para as pessoas. Inclusive o médium Divaldo Franco, ele também fez uma participação nesse documentário do Linha Direta. E ele também menciona essa questão, né, do retorno à Terra para que eles pudessem, então, se purificar do mal que eles haviam feito em vidas passadas. Eu não aceitei missão nenhuma! Aceita. Essa é sua missão. Vamos começar o nosso trabalho. Pessoal, esse vídeo ele é relacionado a um médium. Aqui no canal nós respeitamos todas as opiniões. Ninguém aqui está induzindo ninguém a acreditar ou não acreditar. Estamos apenas contando uma história, tá? Mas eu peço que vocês coloquem os comentários com bastante respeito, porque tem muita gente que gosta de impor, na verdade, a sua fé, agredindo outras pessoas, e a gente não vai permitir esse tipo de coisa aqui no canal. Sua primeira cura teria sido realizada logo após essa revelação do Dr. Fritz para ele. Ao encontrar um amigo deficiente que precisava usar muletas, Zé Arigó teria dito que já era hora dele largar aquelas muletas, que ele já poderia andar
que ele não precisava mais daquele instrumento e dizem que simplesmente o homem largou as muletas, né, saiu andando normalmente e nunca mais teve esse problema de saúde. Algumas fontes também mencionam que, na verdade, esse homem era um morador de rua. Poderia ser também amigo do Zé Arigó, né? Poderia ser as duas coisas, não tem problema nenhum. Mas que realmente isso teria acontecido e esse homem comentou para muitas pessoas. As pessoas ficaram simplesmente de boca aberta porque era alguém que não tinha condições de fazer nenhum tratamento pago. E com apenas algumas palavras, né, do Zé Arigó, ele conseguiu aquele milagre e a situação se espalhou pela cidade. Muita gente já foi atrás do Zé Arigó para tentar entender o que estava acontecendo. Outras já começaram a olhar torto para ele, porque era uma cidade onde a maioria das pessoas eram católicas e não gostavam de nada que fosse referente ao curandeísmo. Referente a esse olhar torto que o Zé Arigó começou a receber nesse tempo, inclusive ele também teria sido hostilizado por um padre durante uma das missas, tá? Ele era católico, mesmo ele tendo aquele tipo de contato com o Dr. Fritz, de saber que sim, que tinha algo referente ao espiritual que cercava também a vida dele, fora dos padrões do catolicismo. Mesmo assim, ele frequentava a igreja, ele tinha sua fé católica também bem preservada. Só que ele começou a frequentar as missas e o padre começou a dizer em voz alta na frente de todo mundo que ele estava indo pelo caminho errado, que aquilo tudo era obra do demônio, que ele não poderia mais frequentar as missas se ele optasse escolher por esse lado, né, pelo lado do mal. Então ele começou a ficar totalmente constrangido, ele saiu da missa em uma determinada noite, que parece que a situação foi um pouco mais crítica, e ele falou para a mulher dele o seguinte: olha, Arlete, eu não vou mais para a igreja, porque eu estou sendo muito hostilizado, estou sendo humilhado, então eu vou começar a fazer as minhas orações em casa e vou seguir a minha própria fé, e assim foi feito. Nessa mesma época, o Zé Arigó conheceu o então senador Lúcio Bittencourt, que sofria de câncer no pulmão. O Zé Arigó fez uma cirurgia nesse homem e ele teria, supostamente, retirado um tumor, o curando totalmente. Há muito disse-me-disse referente às curas do Zé Arigó. Muitos médicos também depois prestaram depoimentos dizendo que, na verdade, ele não curava, que por algum motivo ele enganava as pessoas, uma espécie ali de ilusionismo era feito, que ele brincava com a fé das pessoas e que, na verdade, ele não curava. Ele, por algum motivo, talvez causado até pela própria fé da pessoa, eles tinham certos alívios imediatos nas dores que eles sofriam, mas que as doenças ainda continuavam lá. Só que isso também tem o outro lado, porque tem muitos jornalistas da época que foram para lá para desmascarar o Zé Arigó, acreditando que todas as cirurgias que ele realizava na casa dele, porque ele começou a fazer cirurgias espirituais, incorporando o espírito do Dr. Fritz, usando apenas instrumentos que ele tinha na própria casa dele, como facas, canivetes, muitas vezes enferrujado, e nenhum tipo de asepsia era feita. Então, muitas testemunhas estavam lá. Redes de televisão eram autorizadas pelo próprio Zé Arigó a fazerem toda aquela vistoria e até então nenhuma fraude foi encontrada e ninguém morreu nas mãos desse homem. Então, assim, independente da crença de cada um, realmente ele foi uma figura extremamente enigmática, porque ele conseguiu sim ajudar muitas pessoas. Quando essa cirurgia do senador aconteceu, foi ali aproximadamente na década de 1960. Nesse período, o Brasil ele não estava preparado para tratar certos tipos de doença, e pessoas com muito dinheiro buscavam tratamentos e cirurgias em outros países. A cura desse senador, segundo fontes que eu pesquisei, teria intrigado muitos médicos que ficaram simplesmente de queixo caído quando esse homem foi fazer exames de imagem e foi visto que ele não tinha mais nenhum problema, que aquele tumor que ele tinha no pulmão simplesmente havia desaparecido. Ou seja, gente, com isso, envolvendo uma pessoa pública, um político, muita gente da área também começou a procurar o Zé Arigó. Artistas também procuraram ele para tentar salvar os filhos, para tentar tratar doenças, né, dos filhos. No caso, o próprio cantor Roberto Carlos teria levado o Dudu Braga para tentar curar um problema de visão que ele tinha. E aí também há algumas divergências nas fontes. Algumas fontes falam que ele teria
conseguido curar, outras falam que não, que ele teria apenas amenizado aquele problema, que nem tudo ele conseguia curar, porque algumas situações não poderiam ser mudadas por causa de questões kármicas. Zé Arigó teve sua vida transformada de uma forma avassaladora e a sua casa estava cercada por pessoas não só do Brasil, mas também de outros países. Entre essa cura do senador que eu mencionei para vocês, também existiram outras. Milhares de pessoas se consultaram com o Zé Arigó e as filas imensas se tornavam cada vez mais imensas. Tinham pessoas que ficavam até 5 dias na fila esperando pelo seu atendimento, porque ele trabalhava também. Então, nos momentos em que ele não estava trabalhando, ele realizava esses atendimentos, ele virava à noite, às madrugadas, atendendo essas pessoas, e a saúde dele também, posteriormente, seria gravemente afetada por causa disso. Mulheres que não podiam engravidar, pessoas que tinham problemas com tumores que eram considerados totalmente incuráveis, pessoas com problemas espirituais e todo tipo de enfermidade eram tratadas por esse homem através da incorporação do Dr. Fritz, ou seja, quando ele estava em atendimento, ele muitas vezes misturava ali o português com o alemão, mas também teve momentos que ele falava totalmente na língua alemã. E uma coisa também que era mencionado é que no momento em que ele estava, ali supostamente incorporando o espírito do Dr. Fritz, que ele mudava muito também o comportamento, e apesar de agir com bondade e ajudando as pessoas, ao mesmo tempo ele também usava de um tom bastante ríspido. Tinham pessoas que o procuravam e ele apenas dizia o seguinte: olha, vai para casa que o teu problema é que você comeu demais. E a pessoa realmente voltava para casa e não sentia mais nada, aquela dor no estômago insuportável simplesmente sumia. Tinham pessoas que iam para lá acompanhando outras pessoas, não pedindo atendimento para si, mas quando chegavam perto do Zé Arigó, ele já identificava que essa pessoa tinha também algum problema de saúde e ali mesmo já era tratado. Inclusive, alguns médicos teriam ido lá para verificar aquela situação que era considerada totalmente absurda pelo Conselho Regional de Medicina, porque ele estava agindo como um médico sem ser um médico. E alguns desses profissionais que foram lá para desmascará-lo saíram de lá também com problemas de saúde que eles mesmos, sendo médicos, não conseguiam tratar. Teve um médico que chegou lá, pediu para ele que ele iria acompanhar aqueles tratamentos todos para verificar o que estava acontecendo, que ele não acreditava em nada daquilo. O Zé simplesmente pegou no braço dele e falou que ele tinha um tumor no braço, e o médico confirmou que tinha. Ele perguntou quanto tempo esse médico levaria para fazer uma cirurgia daquela. Ele falou que levaria horas, e ele falou: vou te curar em 1 minuto. Ele só pegou então o canivete dele, fez o que tinha que fazer sem anestesia, a pessoa não sentia dor, pouquíssimo sangramento, ele conseguiu retirar o tumor desse médico, que a partir daquele momento ele deixou de ser um opositor para ser um seguidor de Zé Arigó. Teve um caso também bem interessante que eu achei, um dos muitos casos, na verdade, de mulheres que queriam engravidar, mas não conseguiam. Então, teve um testemunho de um casal que eles foram lá porque a mulher, ela engravidava, mas ela não conseguia levar adiante as gestações. Ela já estava desesperada, nenhum médico conseguia resolver o problema dela e ela queria muito um filho, então ela resolveu tentar com o Zé Arigó. Tanto ela quanto o marido confirmaram essa história. Eles já eram pessoas de idade quando deram esse depoimento. E eles falaram o seguinte, que eles chegaram lá, o Zé Arigó fez uma oração, colocou uma bacia na frente dele, começou a pedir que Jesus Cristo ajudasse para que ela conseguisse ter um filho. De repente ele incorpora, ele deu várias convulsões e ele incorporou então o espírito do Dr. Fritz, começou a falar com eles em uma linguagem que eles não conseguiam entender, mas identificavam que era um alemão. A partir daquele momento, o esposo dessa mulher falou que essa bacia que estava vazia na frente do Zé Arigó começou a brotar dessa bacia uma espécie de espuma. Quando essa bacia ficou cheia dessa espuma, como se fosse uma espuma de sabão, ele falou o seguinte: o problema está resolvido. Logo depois, essa mulher engravidou e teve outros filhos. Questionados se eles acreditavam, ela disse: como que eu não vou acreditar numa coisa dessa? Eu nunca consegui segurar uma gestação e esse homem conseguiu fazer que meu sonho fosse realizado, e nenhum médico que ela então
tinha se consultado, conseguiu entender o que estava acontecendo. Um jornalista chamado Jorge Aldi falou que a intenção dele era desmoralizar, desmascarar José Arigó, mas vendo todo o trabalho daquele homem, todas as cirurgias, sem anestesia, sem dor e com pouquíssimo sangramento, ele simplesmente ficou sem palavras. Ele teve essa autorização para ver, para filmar, fotografar também, e ele não teve dúvidas que o Zé não era um charlatão como algumas pessoas falavam. Para o Jorge, que não confiava nessas cirurgias, o Zé Arigó passou a ser simplesmente uma figura de admiração. E ele falou, eu não acreditava. Eu fui para lá para pegar ele no pulo, porque eu achava que ele não ia deixar eu filmar. E ele deixou. Então é uma coisa que foi ao vivo. Pessoas que não acreditavam nele ficavam praticamente em cima das cirurgias. Não dá para mostrar aqui para vocês, tá, gente? Porque realmente é uma coisa um pouco complicada de ver, principalmente as cirurgias oftalmológicas que ele fazia, tá? É bem complicado de ficar assistindo. Mas, enfim, o Jorge falou que acompanhou cirurgias de vesícula, onde a pessoa era totalmente curada. E o Zé Arigó fazia aquilo tudo de uma forma muito rápida, praticamente assim, deitou, cortou, fez o que tinha que fazer e deu. O problema estava até então resolvido. Segundo algumas fontes mencionadas nesse documentário que eu vi, médicos estrangeiros, inclusive do Japão e dos Estados Unidos, estiveram no Brasil. Médicos que foram enviados pela NASA. Pela NASA, gente. Esse homem foi investigado pela NASA, porque eles não conseguiam entender, porque as pessoas que saíam dos Estados Unidos sem nenhuma chance de cura retornavam para lá curadas. Então, o que esse homem fazia? Esses médicos vieram para cá, ficaram totalmente boquiabertos, e de todos os relatórios, prontuários ali que o Zé Arigó fazia, eles conseguiram depois entrevistar esses pacientes, examinar esses pacientes, e foi colocado que 96% dos casos o Zé Arigó acertou o diagnóstico e conseguiu resolver o problema. Então, alguma coisa muito especial realmente esse homem tinha. Uma outra jornalista da época também chamada Cidinha Campos, e nós estamos falando também desse período, tá, da década de 1960. Ela deu uma entrevista. Quando ela deu essa entrevista para o Linha Direta Justiça, ela era deputada estadual. A Cidinha, ela comentou que ela também queria pegar o Zé Arigó no pulo. Ela queria desmascarar, porque ela achava aquilo ali um charlatanismo, ela não acreditava nele. E ela também queria, claro, um furo de reportagem. Ela se colocou na fila, tá? Ela ficou ali horas ou até dias na fila para conseguir ser atendida, para tentar pegar um momento em que ele estava fazendo as cirurgias e ver que aquilo ali era uma fraude. Só que enquanto ela estava na fila, ela disse que o Zé começou a olhar para ela de uma forma estranha. Ela não era uma jornalista, uma âncora de jornal. Ela era uma jornalista de jornal, pouco conhecido, rosto pouco conhecido. E ele começou a olhar para ela, prescrevendo algumas coisas, e olhando para ela de novo, ela começou a ficar desconfortável. Até que ele levantou, chegou bem perto dela e perguntou o seguinte: por que você está fazendo isso comigo? Foi a sua mãe que te mandou vir aqui. E eu acho que a mãe dela já era falecida, ela não deixa claro. Mas ele falou, foi a sua mãe que te trouxe até aqui para mim. E eu vou resolver o teu problema. Nisso, ela disse que levou um susto, porque ele botou a mão na cintura dela. Ele apertou o lado do quadril dela, um pouco mais acima ali onde fica a região do rim. Ele apertou, ela sentiu um pouco de dor. Mas ele disse o seguinte, o seu problema está curado. Ela ficou totalmente de boca aberta, porque ela não tinha mencionado o problema dela. Ela tinha cálculos renais, sim, ela tinha esse problema que incomodava muito ela, mas ela não comentava isso com ninguém. Então, como que o Zé Arigó sabia? Muito espantada com o que tinha acontecido, até porque a dor simplesmente sumiu. Ela foi até o médico dela, fez alguns exames de imagem e não tinha mais nada. Os cálculos simplesmente desapareceram. Então, assim, gente, são testemunhos de pessoas que foram para desmascarar esse homem e saíram de lá totalmente transformados. Ela disse que o problema de saúde dela foi totalmente resolvido e daquele dia em diante ela se tornou uma grande apoiadora de Zé Arigó. Em um vídeo também muito interessante que eu assisti na internet, o Divaldo Franco, que também é um grande médium brasileiro, ele fala sobre uma conversa que o Chico Xavier teve com o Zé Arigó.
O Divaldo comentou a respeito da doença, né, que o Chico Xavier tinha nos olhos, principalmente em um dos olhos, que ele sofria muito com aquilo, mas que ele também não reclamava. Tá? A gente tem um vídeo aqui também no canal falando sobre o Chico Xavier, bem interessante mesmo, eu vou deixar o link na descrição. O Divaldo comentou que um dia o Chico estava conversando com o Zé Arigó, e o Zé Arigó incorporou o Dr. Fritz e disse: eu consigo resolver o problema do seu olho com uma cirurgia, eu vou resolver isso agora. E o Chico falou para ele, com aquela calma toda que ele tinha, que não, que ele não queria, que ele iria permanecer com o problema, sim, do olho dele até o final da vida dele, porque aquele problema era uma espécie de resgate que ele tinha que cumprir, era uma purificação, que se ele resolvesse o problema da visão dele, aquela dívida ainda iria permanecer e iria se manifestar em uma outra doença, talvez ainda pior. Então ele agradeceu, mas ele falou que não, que ele continuaria com o problema de visão dele. Toda essa fama e trabalho do Zé Arigó também começaram a abalar bastante a saúde dele, que sofria com pressão alta. Ele queria atender todas as pessoas ao mesmo tempo, inclusive o Dr. Fritz parece que teria também dado um pito nele. O próprio Chico Xavier teria dado um alerta para ele também ir devagar, porque ele não descansava, ele não dormia, ele vivia naquela euforia toda e ele queria, porque queria ajudar as pessoas. Se alguém precisasse dele em determinado lugar, ele pegava o carro e ia. Se alguém chamasse ele durante a madrugada, ele também ia, mas não tinha muito tempo até para sair de casa, porque a casa dele vivia, era um entra e sai de pessoas. A esposa dele, no começo, ficou um pouco estressada com aquela situação, aquele entra e sai na casa dela, mas ela entendeu que o marido dela tinha um chamado. E muitos também cafés eram servidos ali para pessoas que vinham de longe. Ônibus, gente, ônibus, paravam na frente da casa dele, do Paraguai, do Uruguai, do Chile, do Peru, pessoas que vinham dos Estados Unidos, muita gente de fora que passavam dias na fila, então também eram servidos alimentos para essas pessoas. Ele começou então a sofrer também com a pressão alta, os médicos pediram para ele tomar cuidado, que ele precisava descansar um pouco, mas ele não parava. Chegou um determinado momento que o Zé Arigó também começou a prescrever receitas de antibióticos, e foi ali que o Conselho Regional de Medicina caiu em cima dele, porque ele estava exercendo uma medicina ilegal, já que ele não era um médico formado. Zé Arigó foi processado pelo Conselho de Medicina e condenado 2 vezes por exercício ilegal. A primeira vez aconteceu em 1958, só que ele recebeu o indulto do presidente Juscelino Kubitschek, que na época levou a sua própria filha para que o médium fizesse uma operação, e essa operação parece que deu certo. Algumas fontes mencionam que ela tinha um grave problema de coluna, ele levou ela inclusive no colo, e outras pessoas falavam que ela tinha um problema também de cálculo renal, que ela teria sido sim curada, tanto é que ele forneceu o indulto para o Zé Arigó na primeira vez que ele foi preso. Na segunda vez que ele foi preso, ele recebeu uma pena de 18 meses de detenção por exercício ilegal da medicina. Novamente ele teria ganhado o indulto, só que ele teria recusado, esse indulto, porque ele achou que, aceitando aquele indulto, ele também estaria confirmando que ele teria errado e que ele estava sendo, digamos assim, perdoado por algo que ele não fez. Então ele também tinha um outro planejamento espiritual, que era atender pessoas de dentro da cadeia, e isso realmente aconteceu. Alguns carcereiros prenderam ele, claro, por ordem da justiça, mas todo mundo gostava dele. E ele começou a atender os carcereiros, alguns detentos, inclusive o delegado levou a própria mãe para também fazer um atendimento, gente, de dentro da prisão. Então dizem que outras pessoas também ganharam a autorização desse delegado, que eu não sei se teve algum tipo de punição ou não por isso, mas dizem que filas também começaram a se formar de dentro da prisão. E um detalhe também muito interessante, que o juiz que condenou ele ficou muito surpreso, porque quando ele leu a sentença, a família ficou muito indignada, a população queria quebrar tudo, mas o Zé Arigó simplesmente pegou uma rosa vermelha e deu para esse juiz em forma de respeito, que ele respeitava a decisão que ele tinha tomado, e o juiz ficou simplesmente sem saber o que responder.
Um fato curioso é que Zé Arigó também teria previsto a sua própria morte. Ele sabia que iria morrer num acidente de carro e assim acabou acontecendo. Segundo o jornalista Jorge Aldi, ele contou isso para ele e também para Arlete, a sua esposa. A Arlete não aceitou. Ela disse que não, que ele estava enganado, que ele não iria morrer, mas ele falou que antes dele completar 50 anos de idade, ele iria desencarnar, que o aparelho dele iria desligar, segundo informações dadas pelo Dr. Fritz. Infelizmente, em 1971, essa premonição realmente aconteceu. José Pedro de Freitas faleceu aos 49 anos de idade, no dia 11 de janeiro do mesmo ano, em um acidente de carro na rodovia BR-040. O filho dele, o Sidney, estava atrás, estava indo junto com o pai em outro carro, no caso estava seguindo o carro do pai, que era um Opala. Estava chovendo bastante, o Sidney falou que escutou um estrondo muito alto, mas ele achou que era um trovão, porque estava trovejando bastante. Só que logo depois ali de uma certa passagem, ele percebeu então que o carro do pai havia batido em outro carro também. Quando ele estava chegando perto de onde o carro do pai estava, essa porta abriu e o Zé Arigó caiu já sem vida. E alguns peritos ali também falaram que, na verdade, ele bateu o carro porque ele sofreu um mal súbito. As igrejas da região teriam fechado as portas para não velar Zé Arigó, mas algumas histórias também falam que 4 padres de outras regiões, mais distantes, ficaram sabendo da morte dele, foram até a casa do Zé Arigó, que era onde ele foi velado. Tinha muita gente, a esposa dele queria que ele tivesse ido para a igreja porque não havia espaço para todo mundo, a casa dela era muito pequena, mas ela velou o marido dentro de casa e esses 4 padres então foram até lá para dar então a sua última homenagem, digamos assim, ao Zé Arigó, que também tinha origens católicas. Zé Arigó foi sepultado no cemitério Nossa Senhora da Conceição e até hoje o túmulo dele também é um local de grande peregrinação. A esposa de Zé Arigó, Arlete Soares de Freitas, faleceu em 21 de novembro de 2014. Ela tinha 97 anos na época e a sua morte foi por causas naturais. A Arlete, gente, ela foi um pilar fundamental na vida do Zé Arigó. Ela deu muito apoio para ele em momentos que ele não aguentava mais, mas mesmo assim ela continuou dando força ao esposo dela. Sem ela, talvez ele não teria conseguido chegar tão longe. Mesmo após o falecimento de seu esposo, Arlete continuou a defender o seu legado e a administrar também o Centro Espírita Casa do Caminho que ele fundou. Até onde eu consegui pesquisar, os 6 filhos que o Zé Arigó teve com Arlete, todos eles estão vivos. Em 1º de setembro de 2022 foi lançado o filme Predestinado, Arigó e o espírito do Dr. Fritz, como eu mencionei para vocês no começo do filme. Ele foi protagonizado pelo ator Danton Mello, que interpretou o Zé Arigó, e também pela Juliana Paz. Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre o Danton Mello e também sobre algumas experiências sobrenaturais que ele teve referente ao filme Predestinado e também ao filme Ninguém é de Ninguém. Eu vou deixar o link também para vocês na descrição e também vou mandar pelo nosso grupo de WhatsApp, tá bom, gente? Foi um homem bastante polêmico, Zé Arigó, mas não há como negar que ele tinha realmente algo que intrigava muito as pessoas e até hoje ninguém conseguiu provar mesmo que ele era um charlatão, tá bom, gente? Eu particularmente, opinião minha a respeito de todos, acredito que ele tentou fazer o bem máximo para as pessoas e que realmente há muitos, mas muitos testemunhos de pessoas que tiveram os seus problemas de saúde curados, problemas que a medicina tradicional não conseguiram resolver, tá certo? Esse foi nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, gente, deixa o like, compartilha, se inscreve também aqui no canal, que isso é muito importante, e também conheça o nosso outro canal, Castelos do Tempo, tá bom? Um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Obrigado!